a gente só viu coisa ruim sobre o nosso lugar. Isso construiu pessoas que tinham vergonha de falar onde morava, que mentia na entrevista de emprego porque sabia que se falasse que mora ali, talvez não fosse ser escolhido para aquela vaga. Eu conheço várias pessoas com esse mesmo discurso. Meu nome é Michele. Nasci no Rio de Janeiro, em 1989. Nessa época, meu pai era porteiro. A gente morava no prédio que ele trabalhava, em Ipanema. Minha mãe era babá. E eu, nessa época, também tenho, né, ainda uma irmã que nasceu bem perto de mim no ano seguinte. E logo quando a gente era criança, por volta dos 3 anos de idade, a gente foi morar na Rocinha, no Laboriô. Depois de alguns anos, depois de uns 2 ou 3 anos dessa época, nasceu meu irmão, Michel. Hoje somos 3 irmãos. Meu pai e minha mãe ainda moram na Rocinha e são aposentados hoje em dia. E os filhos, cada um tá batendo perna em um canto do mundo. Eu estudei no CIEP Dr. Bento Rubião, que é conhecido como Brizolão, na Rocinha mesmo. Estudei no primário lá. Depois no Jorge Pfister, na Gávea. Quando eu estava indo para o ensino médio, eu estava matriculada já numa escola chamada Ayrton Senna, que é ali na entrada da Rocinha, mas eu fiz um teste e consegui uma bolsa para um colégio particular chamado CEL, que fica no Maitá. Ficava no Maitá, hoje em dia fica no Jardim Botânico, e assim eu consegui uma condição de estudos um pouco melhor, né, do que as pessoas que eu conhecia, graças a essa escola no ensino médio, né, que já encaminhava a gente para o pré-vestibular, vestibular e escolher, né, uma carreira, alguma coisa para continuar estudando depois. Isso foi bom também para meus irmãos, porque dentro de casa, apesar da gente sempre ter sido incentivado a estudar, a gente não conhecia tantas pessoas que tinham, de fato, terminado o ensino médio e continuado a estudar, né? Isso era um pouco menos comum do que é hoje, assim. Então, isso foi só para mim. Os meus irmãos, eles continuaram estudando no colégio público, mas acho que esse senso pelo valor dos estudos passou para a família toda, assim, apesar de ter sido só uma bolsa, assim, mas isso foi muito bom para a gente, para todos nós. Eu vi muita diferença entre o caminho e as oportunidades que apareceram para mim no período do meu ensino médio. Acho que tem muitos fatores envolvidos, mas acho que um dos principais é estar circulando num ambiente novo, com influências novas, pessoas novas ao redor. Porque eu fui criada na Rocinha e eu não saía muito daquele lugar, mas mais ou menos quando eu ia para a praia ou para visitar a família em outros bairros, mas a maior parte do meu tempo eu passei ali. Todo mundo que eu conhecia também vivia nesse mesmo meio. Quando eu era adolescente, eu comecei a circular numa rádio comunitária que tinha perto da minha casa. Isso lá no início dos anos 2000, a gente ainda não tinha acesso à internet. Tudo que a gente conhecia de interação com os amigos e todas essas coisas eram super feitas pessoalmente, né? E a rádio fazia muito papel do que as redes sociais fazem hoje. Você podia ligar e mandar um alô, oferecer uma música para um amigo. Você passava na rua e escutava as caixinhas de som nos postes. Então aquilo ali era o que conectava as pessoas. E eu achava aquilo muito legal. E eu tinha alguns amigos em comum que trabalhavam nessa rádio e comecei a frequentar. Como eu era muito curiosa, eu comecei a ir mais um dia, mais outro, mais um. Daqui a pouco já estava lá, assim. Foi muito, muito orgânico. E eu comecei a ter o gosto pela comunicação, assim. E não sabia exatamente que isso era uma coisa, só simplesmente estava lá, gastando tempo, trocando ideia com essas pessoas. E comecei a me envolver na programação, a apresentar um programa que era de pagode, funk. Mas circulando dentro da rádio, eu via vários folhetos que vinham da escola, do posto de saúde, do governo de uma forma geral, falando sobre vacina, falando sobre matrícula na escola ou vaga de emprego, coisas em formas gerais, assim. E ninguém falava sobre isso. E às vezes tinham oportunidades boas ali. Eu ficava pensando que mais pessoas tinham que ver aqueles informes. Então eu comecei a, entre uma música e outra, começar a soltar esses informes e a coisa começou a crescer, porque as pessoas ligavam para lá para perguntar: fala de novo o que você falou da data da vacina, fala de novo o que você falou, aonde que eu posso tirar meu documento de identidade. E assim isso foi se tornando uma prática dentro da rádio. Outras pessoas começaram a fazer isso também. E nessa época eu já estava para entrar nessa escola. E aí na escola eu fui começar a entender mais sobre as profissões, né? O que acontece com você quando você termina o ensino médio. E aí eles preparam o aluno para o vestibular desde o primeiro ano. Então teve feiras de profissões, pessoas de diversas áreas que vinham na escola conversar com a gente. E aí eu comecei a entender que o que eu fazia tinha a ver com jornalismo, com comunicação em si. E aí comecei a pensar nisso como uma opção. Mas quando eu cheguei no vestibular, eu prestei um curso para cada faculdade: turismo, serviço social, psicologia, geografia e comunicação.
E aí eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, imaginava que seria alguma coisa na área de humanas, mas não sabia o quê. E aí, quando saíram os resultados, foi que eu tive que escolher. E aí eu fui selecionada, eu me inscrevi no ProUni, né? E fui selecionada para cursar comunicação social na universidade. E na universidade eu fui entender que o que eu fazia tinha um nome que era comunicação comunitária, né? Tinha uma matéria sobre isso, e quando eu contava na faculdade o que eu fazia, os professores ficavam animados, queriam saber mais, e aí eu entendi que aquilo era uma coisa, né? Que eu poderia, de fato, trabalhar com isso, fazer disso uma profissão. E assim foi, eu estudei, eu comecei a fazer faculdade de jornalismo lá. Na época saiu um projeto de lei que dizia que você não precisava ser jornalista de fato formado para atuar na área de jornalismo. Aí eu troquei para publicidade. Eu achava que eu ia sair da faculdade e trabalhar com jornalismo sem ter diploma, só que eu não era filha do William Bonner, né? Ainda era um Silva. E aí nunca exerci a profissão de jornalista na mídia tradicional, sempre só como freelancer para algumas organizações do Brasil e algumas organizações internacionais, mas me formei e a minha trajetória profissional foi muito mais relacionada a marketing e publicidade, né? na parte onde se realmente faz carreira, dinheiro e profissão em si. Eu fui muito mais reconhecida e tive oportunidades na área de publicidade, principalmente. Quando eu terminei a faculdade em 2011, eu já escrevia blogs e textos independentes na internet sobre a Rocinha, sobre a minha vida na Rocinha e coisas em geral. E aí meu irmão, que é mais novo do que eu, mas que também sempre teve um pé na comunicação, a gente sempre quis escrever sobre o lugar que a gente morava. Falar sobre a vida, falar sobre oportunidades, sobre mil coisas naquele contexto, só que a gente não se sentia seguro para falar isso, porque não era, na nossa visão, não era comum que a gente colocasse esse tipo de conteúdo na internet, porque você cresce num ambiente que você é censurado de várias formas, né? E aí a gente não se sentia seguro para fazer isso. Até que em 2011 começou o projeto de ocupação da Rocinha, no projeto da UPP, e aí veio um boom de serviços, de emissora de TV, rádio, jornal, tudo, colocando muita ênfase no que estava acontecendo ali, e a gente se sentiu encorajado também a falar do nosso jeito, porque a gente viu que, por um lado, isso atraiu muita atenção da mídia para falar sobre a favela, mas a gente falava da favela de uma forma totalmente diferente do que a gente gostaria que fosse falado, né? Do nosso ponto de vista. As pessoas falavam de violência, de falta de tudo que você puder imaginar, de tristeza, de coisas ruins. E isso, obviamente, que existe, mas o que a gente queria falar era de como que era a vida de fato ali dentro, né? Que, além de toda essa coisa que tem pessoas que estão criando seus filhos, que estão desenvolvendo suas vidas, viraram artistas ou que não viraram nada de diferente, simplesmente uma dona de casa que fez a sua família ali, tá ok com isso e tem beleza na vida dela também. E a gente queria falar sobre essas coisas. E por isso a gente criou um blog, na época, que se chamava Viva Rocinha. A gente escrevia nesse blog e distribuía o conteúdo no Facebook, Twitter, essas plataformas. Twitter não, acho que mais Facebook na época. E pelo mundo dos blogs, tinha uma febre, né? Muita gente curtia esse tipo de conteúdo nessa época e a gente começou a escrever sobre isso. 2 anos depois, os telefones celulares começaram a se popularizar, principalmente o acesso à internet também, e a gente entendia que falar na internet era importante, óbvio, mas ainda tinha muita gente que a gente gostaria de chegar e que essas pessoas não estavam na internet. Então, por esse motivo, a gente criar um outro formato de jornalismo que chegasse nessas pessoas, trazendo o tipo de assunto que a gente imaginava que elas gostariam de ver. Mas a gente também não tinha certeza se a gente ia, de fato, agradar essas pessoas, porque a gente estava lançando um jornal impresso em 2013, quando todo mundo estava começando a andar com o celular na mão. Então, a gente não sabia. Quando a gente chegava para as pessoas e falava, eu quero fazer um jornal, as pessoas falavam, mas os jornais estão acabando, os jornais estão fechando, por que você vai criar um jornal novo? E a gente tinha esse achismo na cabeça de que a internet não chegava em todo mundo, e realmente não chegava, como até hoje não chega, mas a gente queria botar essa ideia na rua. E aí, em 2013, em 2012, teve um ciclo da Agência de Redes para a Juventude, que é um projeto de uma ONG, né, não sei se é uma ONG, mas é uma organização independente que
A ideia deles é colocar incentivo e dinheiro também na mão dos jovens para que eles deixem de ser atendidos pelas coisas que existem e passem a criar os seus projetos dentro da comunidade. E aí, nesse ciclo, né, de 2012 com a agência, o Fala Roça foi escolhido, era só uma ideia. A gente só chegou lá dizendo que queria fazer um jornal e conseguiu construir um projeto, sem experiência nenhuma de escrever o projeto. Conseguiu escrever o projeto e conquistar, né, conseguir vender essa ideia. E eles começaram a colocar um dinheiro que na época era de R$10 mil, e pessoas que entendiam de comunicação para ajudar a gente a tirar essa ideia da cabeça e, de fato, colocá-la na rua. Então, em 2013, a gente conseguiu, né, no início do ano, colocar o primeiro jornal na rua e testar se as pessoas realmente queriam o jornal. E aí, para nossa surpresa e alegria, isso se confirmou. As pessoas receberam muito bem, né, o jornal. Elas não estavam acostumadas a se ver na capa do jornal com uma notícia boa, né, de fato, ou simplesmente a história da vida do fulano da padaria, que ela só conhece de vista, mas ela passa a respeitar na hora que ela se identifica com a história dele, que eles passam pelas mesmas coisas, que eles têm os mesmos desafios, mas de alguma forma eles conseguiram achar um caminho ali na vida para levar uma vida normal, digna, dentro daquele lugar. E aí as pessoas começaram a procurar a gente também, quero contar minha história, ou quero indicar uma história de outra pessoa, ou quero anunciar, ou também quero escrever. E aí de um grupo de 2 ou 3 pessoas, ele começou a crescer, a gente fazia o jornal no nosso tempo livre, no final de semana, e entregava de porta em porta, parava para conversar com as pessoas, e a gente descobriu que tinham outros gargalos, tinha muita gente que nem sabia ler, mas ela se identificava com a foto da capa, tipo, eu conheço essa mulher que mora ali na Rua 2. E aí a gente começava a contar a história para as pessoas. Quando a gente via, a gente já estava lendo o jornal no meio do beco, contando uma história de alguém, assim. E aí juntava aquele monte de gente em volta e falava, isso também aconteceu comigo, eu também quero contar uma história. E aí, assim, ia todos os finais de semana a gente foi fazendo isso durante um tempo, tudo de forma voluntária. Nessa época, o Michel conseguiu uma bolsa na PUC para estudar jornalismo. A Beatriz, que também era do jornal, também entrou na PUC com bolsa para jornalismo. Os dois terminaram a faculdade ainda no tempo que estavam colaborando com a gente. O Michel segue com a gente, mas a Bia não tá mais, apesar de ainda ser uma grande amiga. Colaborou muito, assim, uma das grandes coisas que a gente nunca abriu mão foi de ter um conteúdo editorial consistente, bem feito, para que as pessoas recebam isso e vejam esse carinho, né, que a gente tem com o que a gente está produzindo com elas, por elas e para elas, né? Então a gente não abre mão de que isso seja muito, muito, muito bem feito. Todo mundo hoje que está envolvido, apesar de a gente ter trabalhado quase 7 anos sem ganhar absolutamente nada com isso, a gente conseguiu passar de um coletivo de amigos que faziam um jornal de final de semana para uma organização sem fins lucrativos que hoje emprega fixo 5 pessoas. Tem uma rede de freelancers, de designers, fotógrafos e outros jornalistas, e todo mundo que está envolvido hoje consegue fazer isso de forma profissional, né? Hoje o Fala Roça é uma fonte de emprego para essas pessoas e é considerado uma das referências de comunicação comunitária no Rio de Janeiro, né? Através de um trabalho de formiguinha que se provou que era necessário, deu certo e hoje está aí. Quando a gente começou a fazer esse jornalismo, a gente tinha um conhecimento já grande, porém muito mais teórico do que prático sobre o que era de fato fazer jornalismo, principalmente nesse território. Quando a gente colocou o jornal na rua e as pessoas aceitaram muito bem, a gente ficou muito feliz, mas a gente também não tinha ainda 100% de clareza o que é de fato você gerir um veículo de mídia dentro daquele lugar. E aí coisas começaram a acontecer. A gente fotografava todas as entregas, ainda fotografa, e numa dessas entregas, uma das primeiras, a gente fotografou um morador como qualquer outro, segurando o jornal assim na mão. Nas semanas depois, uma pessoa da família desse morador entrou em contato com a gente para avisar do desaparecimento dele. Eu olhei no rolo da minha câmera para ver se eu tinha foto desse cara, porque eu lembrava de ter visto ele no dia da entrega, e quando eu olhei na câmera, de fato era o Amarildo segurando um Fala Roça assim. Era uma das últimas fotos dele vivo, antes de desaparecer e depois de se descobrir que ele foi torturado e morto na mão do Estado, né? A morte do Amarildo circulou o mundo inteiro e a foto dele segurando Fala Roça circulou junto. Atrelou o nosso nome a uma tragédia que a gente não tinha nada a ver com ela, mas acabou se juntando por conta dessa circulação no território mesmo, né? Isso foi um grande baque para a gente ver que o que a gente estava fazendo não era coisa de criança, era coisa de adulto e que a gente tinha que entender de fato onde a gente estava pisando e o que a gente estava construindo, né? A gente chegou a publicar sobre isso, a gente chegou a publicar sobre outros assuntos
relacionados direto ou indiretamente com violência, e nem sempre a receptividade foi boa, porque quando você está falando num lugar que tem disputa de poder, tem pessoas que não vão gostar do que você fala, e a gente começou a entender que talvez, para o bem do que a gente queria fazer e também para preservar a nossa própria vida, esse caminho de escolher a linha editorial, que para falar bonito é escolher a linha editorial, mas para falar no português claro, é uma forma de censura, escolher não falar sobre alguns problemas como a violência e vários outros, para não se colocar de frente numa linha de perigo que não, né, que não precisa, sempre vai precisar. Mas tem outras pessoas que não vão deixar nenhum dia de falar isso, como o Extra, por exemplo. Então deixa o Extra, porque o Extra aguenta o processo, os repórteres do Extra não moram na Rocinha, eles podem falar sobre o que eles quiserem e voltar para casa e dormir em segurança, que não é o nosso caso, né? A gente reporta e mora lugar. Então a gente teve que fazer certas escolhas, né? E aí essa da linha editorial foi uma delas. Outra dificuldade muito grande é a coisa de se manter, né? A gente ficou como voluntários por 7 anos. Tudo a gente ganhava de editais, de prêmios, de patrocínios, que nunca foram muito grandes, mas sempre foram relacionados foram direcionados para compra de produto, de material, para pagar jornal, para pagar manutenção de site, nossa circulação nos lugares, mas nunca para pagar um salário em si. A gente demorou muito tempo para, de fato, ter um retorno financeiro sobre isso, e não quer dizer que a gente esteja muito bem agora, mas pelo menos a gente tem um salário e tem uma condição de trabalho boa, a gente tem uma sede. Quando a gente resolveu falar da gente para a gente, e a gente escolheu um megafone para representar isso, é porque eu, pelo menos, nunca acreditei nessa versão de que as pessoas precisam de voz. As pessoas têm voz, a gente precisa dar os nossos ouvidos para a voz daquelas pessoas, né? E aí a gente traz esse objeto como um amplificador dessas vozes. Elas já existem, elas estão tentando falar há muito tempo e a sociedade nunca escutou. Então a gente queria e quer até hoje usar a voz das pessoas que estão ali para que elas falem por elas. Por isso que a gente traz personagens, histórias das pessoas que estão ali para contar isso. A gente não quer reproduzir o que a gente nunca gostou que fosse feito com a gente. Então esse sensacionalismo, a comunicação com base na violência, foto de gente morta, nomes das pessoas, destrói a memória das pessoas mesmo depois que elas já morreram. Eu acho que isso é ruim. É um filho, é um pai, é um marido, é um irmão. São pessoas que têm histórias e a gente, quando começou a fazer essa comunicação, a gente entendeu que o que a gente estava fazendo estava diretamente ligado à liberdade de expressão, aos direitos humanos, a várias outras coisas que a gente não tinha tanta noção que existiam, e a gente acabou se deparando com isso, a forma desumana como as pessoas lidam quando você vai falar de algum acontecimento dentro da favela. E a gente queria barrar isso, a gente queria fazer justamente o oposto, né? Quando a gente fala de internet, hoje a internet é o principal meio de comunicação do Fala Roça. A gente ainda tem um jornal impresso que circula de forma intermitente, porque nem sempre a gente tem a grana necessária para colocar ele na rua. Agora veio o Covid, a gente ficou muito tempo impedido de circular no território, e também não faz sentido fazer o impresso e não poder entregar ele na mão das pessoas, que é a parte mais importante, né? Então a gente também está refém, de certa forma, da internet, porque hoje você vê que está todo mundo com o telefone na mão, mas nem todo mundo está 100% conectado, porque os pacotes de internet no Brasil são super caros, eles terminam antes do mês acabar, e você fica preso nas redes sociais. Ou você entra nas redes sociais, a gente, enquanto produtor de jornalismo, entra nas redes sociais, ou a gente tem que reinventar a roda, que é a mesma questão de todos os outros produtores de comunicação no momento. Mas aí a gente tenta levar para o Instagram, para o Twitter e para o Facebook o jornalismo mais mastigado possível, para que as pessoas, mesmo dentro das redes sociais, consigam se manter minimamente informadas sobre os assuntos que a gente posta, e porque muita gente nem tem o pacote de dados para poder clicar na matéria e ler ela completa dentro do nosso site, né? E uma das minhas grandes críticas, apesar de entender que isso precisa existir porque é um modelo de negócios, e sem dizer se é certo ou errado, se você clica numa matéria e ela tem um paywall, ela não vai deixar você ler, qual é o serviço que você está fazendo com a população completamente perdida, que é a população hoje, que não acredita no jornalismo, não acredita na política, tem uma dificuldade muito grande de entender o que está acontecendo. Você não consegue dar ideias para essa pessoa formar o pensamento crítico dela, né? Então a gente viu isso mudando ao longo dos anos. No começo do nosso trabalho, a gente queria falar sobre várias coisas e a gente tentou falar sobre essas coisas e não conseguiu. Falar sobre violência é muito difícil, falar sobre os problemas sociais e estruturais que existem é muito difícil,
porque parece que a gente está só chorando em cima do leite derramado e não mudando as coisas, né? A gente entendeu que falar de memória, que falar de pertencimento, de identidade, de representatividade, pode parecer muito subjetivo, mas é o que no final constrói quem você é, né? A gente pelo menos que foi criança nos anos 90, a gente só viu coisa ruim sobre o nosso lugar. Isso construiu pessoas que tinham vergonha de falar onde morava, que mentia na entrevista de emprego porque sabia que se falasse que mora ali, talvez não fosse ser escolhido para aquela vaga. Eu conheço várias pessoas com esse mesmo discurso. O que a gente tentou construir, tenta até hoje, é uma sensação para que a pessoa que está ali e também para quem está fora, mas principalmente para quem está ali, entenda que não tem nada de errado com você estar aqui. A favela é um problema social do Brasil, você não é o culpado por isso, você não tem que ter vergonha disso, você tem que entender o contexto do porquê que existe esse lugar, que principalmente não deveria nem existir, todo mundo devia ter direito a moradia digna, saneamento básico, escola, trabalho, todas essas coisas, mas já que a gente existe, o que a gente pode fazer de melhor aqui, né? Então, valorizar a nossa cultura, respeitar a nossa história, entender que a gente também tem direitos, e a gente vai falando sobre isso, né? Se eu respeito a existência do meu vizinho, ele respeita a minha, eu vejo beleza na vida dele, talvez eu vá olhar com mais carinho para mim, entender que eu tenho valor, que eu mereço ser respeitado, e passar por essas situações que a gente passa, não aceitar, porque eu acho que isso é impossível, mas entender que, assim, ela tá ali, como é que a gente pode fazer isso de outra maneira, sabe? Não abaixar a cabeça quando a Globo fala que a Maré é um bunker de bandido, entende? A gente escuta isso, isso dói na gente, a gente fala de volta, porque hoje a gente tem essa voz, a gente hoje pode amplificar não só a nossa voz, como a voz dessas 150 mil pessoas que estão ali para falar assim, fala direito de mim, eu não sou isso, eu não concordo com o que você está falando, você está errado e eu vou bater de frente com você, porque eu posso, porque eu passei muito tempo sem poder, mas agora eu posso. Desse lugar que a gente vem, todo mundo meio que acredita que nasce com um horizonte que você vai chegar ali e você não vai passar dali. Talvez por eu ter conseguido algumas outras coisas que vão um pouco além do que está dado pra gente quando a gente está ali, possa levar para esse lugar de referência. Eu acho que também tem uma questão de que quando você tem acesso a certas coisas, depois que você entende o quão absurdo é você não ter acesso ao que é o mínimo, você não consegue ficar quieto e você quer que todo mundo veja isso. E aí eu acho que levantar essa voz num lugar onde a maioria das pessoas simplesmente estão tentando manter o mínimo ali para continuar vivo, de certa forma, né? Trabalhar, criar seus filhos e se manter ali. Eu nunca falei para ninguém, se eu sou o líder disso aqui, me segue que vai dar certo. Eu nunca falei isso. Mas bati uma porta de muita gente para falar, vamos aqui nesse curso, vamos aqui nesse projeto, vamos aqui nessa exposição, vamos aqui nesse passeio. E eu acho que isso, ao longo dos anos se repetindo, constrói coisas. Todos os lugares que eu estive tinham mulheres muito fortes, muito interessantes dentro daquele lugar, que me faziam olhar para elas e falar assim, eu quero ser assim. E não tem a ver com beleza, com dinheiro, com qualquer outra coisa. Tinha a ver com a personalidade delas, com o que elas estavam trazendo ali para mim. A principal delas está dentro de casa, que é a minha mãe, que apesar de ter sido uma pessoa que teve poucas oportunidades, ela viu acho que a mais importante, que era foca no estudo, porque acho que estudo é a chave que pode tirar a gente daqui. Então ela fez muita questão de colocar a gente nesse caminho de estar na escola, aproveitar o ambiente da escola, tudo que tem na escola, mesmo fora do turno, e tudo que puder sugar daquele lugar. Não sei de onde ela tirou isso, porque a família dela quase toda não passou nem da quinta série, nem ela, mas veio um conhecimento de dentro, uma inteligência, uma sagacidade de algum lugar ali que acertou na mosca, que ela estava certa, né? Então eu vi isso dentro da minha casa, eu vi uma pessoa que trabalhou a vida toda para manter a família de alguém, como babá, como empregada doméstica, sem ter tempo para a própria família dela, como uma forma de fazer a família dela dar certo, através daquela grana que ela fazia naquela família, injetar na casa dela para fazer aquilo ali existir. E eu vi isso acontecendo ao redor em quase todas as famílias que estavam perto de mim, mas eu não via com tanta força a obrigação quase da gente de estar na escola todo dia e tirar o melhor disso. E indo para a escola, as minhas professoras, eu só tive professoras mulheres até quase terminando o ensino fundamental, e todas essas, eu tive a grande sorte de terem sido mulheres muito fortes,
que traziam informações para a gente, diferente do que a gente via em casa, diferente do que a gente via na rua, que complementavam o nosso conhecimento, né? Tive uma professora de dança muito, muito, muito boa dentro da Rocinha, que ela não ensinava só dança, ela ainda existe, ela é uma mulher incrível, a Ana, e ela formou mulheres incríveis dentro da escola de dança dela. Ela, no final, não estava ensinando você, de fato, a dançar. Eu nunca fui boa em dança, mas ela sempre me quis ali dentro, porque ela ensinou caráter, respeito, um monte de outras coisas muito importantes que não tem a ver com propriamente dançar. Então, hoje, na minha geração, tem outras pessoas, tem a Magda, tem a Michelle Lacerda, tem a minha irmã, que é um dos maiores exemplos que eu tenho de como tá na rodinha certa muda você, porque ela era a pessoa que tinha vergonha de falar que morava na favela e hoje ela tá trabalhando no Fala Roça, porque ela acredita no que ela tá vendo ali, porque alguém virou para ela aos poucos e falou, cara, o problema não é com você, não é você. Existem milhares de Moniques aqui dentro, assim. A questão não é você. Você não falar que você é daqui não vai mudar tudo isso, assim. E na hora que você se empoderar disso, a sua cabeça aceitar e entender isso, não como uma coisa ruim. Às vezes eu não sei explicar isso direito, mas é que, tipo, se você sabe o seu lugar, se você sabe quem você é, acabou. Você vai passar por cima de tudo e de todos para você chegar onde você quiser, porque você está seguro de você. E ela usou a arte, o teatro, o próprio conhecimento dela da cultura a partir do momento que ela se aproximou da gente, e hoje ela está com a gente trabalhando isso e passando isso para outras pessoas, né? Hoje a gente está entrevistando mulheres lá na sede e essas mulheres estão contando coisas parecidas com o que eu estou contando aqui, porque é isso que vai para frente, né? Quando a gente vive num sistema tão opressor, que a gente tem que virar Mulher Maravilha, tem que aguentar tudo, tem que trabalhar, estudar, ser esposa, ser mãe, aturar-chefe e blá blá, todas as coisas, e ainda ficar bonito no Instagram. Isso destrói a cabeça das pessoas. E quando você olha para o lado, você está podendo contar com mulheres parecidas com você, que estão passando pelas mesmas coisas que você fala, caraca, isso é normal, não estou surtando porque eu estou maluca, não, estou surtando porque isso está errado. Mas se eu tenho outras pessoas do meu lado que estão tendo a oportunidade de discutir isso comigo, acho que eu consigo mais um dia. Se eu passei mais um dia, vou tentar mais um. Porque você tá com pessoas do seu lado que estão entendendo o que está acontecendo. Assim. Isso para mim é muito, muito, muito valioso. Assim. Todos os problemas que eu passei dentro da Rocinha, eu tive chance de ter uma rede de apoio grande para me ajudar a entender o que estava acontecendo e seguir em frente. E hoje, apesar de não estar morando mais lá, mas parte do meu trabalho ainda está voltado para isso, não só para as mulheres em si, eu nunca trabalhei somente com as mulheres, mas sempre tive cercada a maioria das vezes por mulheres, porque eu acho que a gente acaba se juntando quando a gente tá ali, né? A gente sabe o que a gente passa, a gente sabe que é difícil, e quando a gente consegue se juntar, a gente consegue amenizar, né? O que é o dia a dia da gente.